Bom, então seguindo aqui com o nosso código, só deu uma organizada, tá, galera? Então eu coloquei aqui em pasta, só pra gente ter uma sequência e também para ficar um código mais simples depois de olhar. Cada projeto aqui vai ser a implementação de um padrão, beleza? Então a gente vai criar agora um padrão, uma pasta e o padrão aí do Factory dentro dela. Então eu criei uma pasta aqui, eu vou adicionar um novo projeto. Nosso projeto ainda vai continuar sendo um console application. Mais uma vez, revisando todos os padrões que a gente cobrir, a gente vai colocar ele dentro do contexto de e-commerce. Então, padrões, a gente vai falar logo menos aí sobre detalhes da implementação dele, mas os padrões, a ideia do padrão é sempre o quê? Ele ajudar a gente com algum problema. Então, pegar um padrão e querer achar um problema para aquele padrão, ele não faz sentido. Então, normalmente eu tenho um problema e aí, e muitas das vezes vocês vão ver isso, né, ao decorrer, nesse começo, essa tensão para aprender o número de padrões, mas vocês sempre vão ver que padrões foi algo implementado. Alguém falou, porra, tive uma ideia, hein? Se eu aqui, dentro dessa minha situação de software, eu preciso de um cenário onde eu não tenha múltiplas instâncias, ou seja, eu quero controlar a minha instância, eu quero garantir que quando alguém for utilizar a instância, seja qualquer parte da minha aplicação, como falei, uma mecânica de log, uma mecânica de log, de repente uma mecânica de conexão com o banco de dados, porque eu não quero ter N conexões com o banco de dados, eu quero que somente uma classe gerencie essa conexão com o banco de dados. Então o que a gente tem? Opa, eu preciso de uma instância única. Aí os nomes bonitos, eles vêm para ficar mais fácil, e aí a gente dá o nome de singleton. E por que esse nome fica mais fácil? De novo, lá sentado na roda do bar, trocando uma ideia, ou seja, numa reunião de daily, qualquer lugar onde eu falo o nome de um padrão, fica mais fácil conectar qual era o problema e qual foi a solução. E as soluções de padrões, isso é muito importante, não é um algoritmo, não é que eu vou pegar o algoritmo e falar, cara, esse algoritmo tem que caber dentro do meu sistema, mas eu noto, por isso o nome padrão, certo padrão no desenvolvimento, beleza? Então vamos criar aqui singleton, tá? Então singleton, então vamos criar um projeto, beleza? Vou definir esse projeto aqui, ó. Então vou vir aqui em Insert as Startup Project e definir para esse projeto ser inicializado. Então se a gente der um play aqui, o nosso projeto ele vai inicializar. Beleza? Deixa eu colocar um breakpoint só para a gente validar. Beleza? Então como eu não tenho um console readline para parar, ele abriu e fechou. Então ok, nosso projetinho aí, ele tá funcionando. Então vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos primeiro arrumar essa classe aqui, só para ficar como classe mesmo, para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, public class program, tá? Então, vamos colocar aqui um static void main. E aqui a gente vai construir, então, a ideia que eu preciso. Então, esse aqui é meu estágio da aplicação. Óbvio, quando eu estou num projeto, né, e a gente está sempre falando do contexto de e-commerce, em algum lugar, que nesse caso desse projeto é nesse ponto aqui, eu vou fazer uma chamada daquilo que eu preciso. E o que a gente precisa aqui? Então a gente vai construir uma ideia, vamos pegar a documentação aqui, onde ele vai ficar do seguinte. Então imagina aqui que a gente tem então algum ponto, né, que é o nosso main ali que a gente acabou de falar. A gente tem uma classe de serviço, então, para ficar sempre mais fácil a gente também já organizar nosso projeto, tá? E nessa classe de serviço, ela tem necessidade de utilizar outras classes. Então, poderia ser uma classe de repositório, poderia ser N outras ocasiões. Mas nesse caso aqui, então, a gente vai ter alguém que vai fazer essa mecânica de log para mim. Então, seja essa minha classe de serviço 1 aqui, ou uma classe de serviço service 2, o que eu espero dela? Eu espero que essas caras aqui tenham sempre a mesma instância do meu objeto. Essa é a nossa preocupação aqui. Então vamos começar a desenhar e depois a gente se atenta à implementação propriamente dita ali da nossa factory, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos construir primeiro uma classe de log. Então vou vir aqui e já construir uma classe de log. Vamos chamar aqui de logger, tá? Construímos aqui uma classe de logger. Aqui, então, a gente vai manter essa classe nessa mesma estrutura e vamos criar só um método para ficar fácil a nossa brincadeira. Então, void log, ela vai receber uma mensagem e aí ela vai dar um console log aqui, onde vamos fazer uma interpolação para ela printar um determinado log, beleza? Então, o log aqui, vamos fechar esse cara, fechar aqui e aqui a gente coloca a mensagem que a gente recebeu, beleza?
Deixa eu só ver aqui, faltou uma aspas aqui. Beleza, então a gente já tem a nossa classe de log. Agora vamos construir a nossa classe de serviço e por quê? Ainda não estamos falando do padrão singleton, vamos entender o que vai acontecer e as mudanças que a gente vai ter que fazer para cumprir ali a ideia do padrão de singleton, beleza? Então eu vou criar aqui uma instância, ou perdão, uma classe aqui e-commerce service. Então a gente criou uma classe e-commerce service. Vamos deixar ela pública mesmo. Aqui a gente vai construir a nossa ideia. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou ter um private logger, beleza? Então a gente vai receber ele aqui. Aí, para simplificar, aqui a gente não está trabalhando com injetor de dependência, a gente vai dizer o seguinte, ó, nossa própria classe logger aqui, ela vai ter uma instância de logger. E aí, para ter uma operação para ficar mais fácil também, public void process order, string order id, logger.log, e aqui a gente vai passar a nossa mensagem. Então, vamos fazer uma interpolaçãozinha aqui. Fechar já as aspas para não esquecer. Então, order id, vamos fechar isso daqui, process successful. Beleza? Então a gente criou aqui um código bem básico, beleza? Então o que é esse código? Recapitulando, não falamos de singleton ainda. A gente tem uma estrutura, a gente vai entender o propósito do singleton e aplicá-lo já já. Então, ó, eu tenho uma classe de e-commerce, que ela já determina aqui? Todas as vezes que alguém obter uma instância da classe de e-commerce, o construtor dela, e aqui está um ponto importante, ó, reparem que a gente está chamando um construtor, o princípio da orientação objeto, né? Eu crio uma classe, para eu instanciar aquela classe, eu chamo o construtor dela. Então, se eu chamo o construtor, toda vez que essa operação ocorrer, então dados ocasiões onde a minha classe e-commerce service ela for instanciada, ela também vai criar uma nova classe de logger, que a gente acabou de criar, beleza? Então, se a gente rodar esse nosso código aqui, e aqui a gente vai ter a nossa aplicação. Então, beleza, deixa eu só agora fazer um detalhe aqui, né? Que é chamar a nossa aplicação. Então, vou vir aqui, vamos criar um e-commerce, beleza? E-commerce service igual a new e-commerce service. E aí a gente vai chamar o e-commerce aqui, ponto process order. Vamos passar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então olha lá, como falou. Criei uma classe de e-commerce service. Então, se a gente põe aqui o nosso breakpoint, vou vir dar um play de novo, tá? Então, toda vez que eu instanciar a minha classe, ela instancia também uma outra classe que ela depende para isso aí. Então, se eu der um play aqui agora, a gente vai fazer o nosso log. Opa, vou só soltar aqui. A gente vai gerar o nosso log, que dentro da nossa classe logger, tá? Vai ter a chamada desse cara. Então, beleza, ó, ele recebeu aqui uma ordem e está printando um log qualquer. Se a gente olhar na nossa tela, a gente teve sucesso, ou seja, eu tenho aqui uma palavra fixa log, né? E uma mensagem que eu recebo, ó, order 1, 2, 3, 4, process successfully, beleza? Ele foi aí printado por conta do nosso sistema de log que a gente fez. Galera, então o que é agora o singleton? Como eu transformo numa classe no singleton? E por isso que eu volto a repetir que não existe, olha, você vai fazer dessa forma, mas a gente usa princípios básicos da orientação a objeto. E o princípio que a gente tem aqui, né, é o seguinte, ó. Isso aqui é proposital. Todas as vezes que eu crio uma classe, normalmente eu vou criar uma instância dessa classe. Eu vou utilizar aqui a palavra new chamando o construtor. Porém, olha o que eu preciso agora. Meu problema é, poxa, todas as vezes, né, que eu chamar esse cara aqui, eu vou ter uma instância dele. Então, essa é uma situação, a gente está falando de classes de logger, por exemplo, classes de helper, que o estático faz isso também, tá? A palavra reservada. O que eu quero controlar aqui? A minha instância. Então, eu quero o seguinte, opa, você não vai chamar pelo construtor, porque o propósito do construtor é efetivamente eu criar instâncias dele. Então, lá na nossa classe log, aí volto a repetir, tá? A gente não tem uma regra, mas um algoritmo muito comum da gente fazer, o primeiro ponto é, eu vou privar esse meu construtor. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Opa, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui, private, logger, pronto. Com isso aqui, um problema foi resolvido. Eu não posso
chamar o meu construtor, a gente já vai ter um erro aqui, que ele fala, cara, não tem construtor para essa classe. Então eu privei de que a forma seja chamada pelo construtor. O que eu vou querer fazer então? Eu vou querer controlar a chamada desse cara. Então vamos para uma outra parte e depois a gente engorda aqui o nosso código. Ó, uma outra parte que a gente pode fazer é o seguinte, public static logger, tá? Vamos colocar aqui um get instance. Beleza? Então, opa, vamos dar um retorno nulo aqui mesmo, não tem problema, tá? Só pra gente ver. Opa, beleza, o que a gente fez? E vocês vão ver muito cenário, ou chama get instance, ou instance, tá? Eu construo um método, então, para eu controlar a criação do meu objeto. E o que esse método vai me devolver? Uma instância da minha classe. Então, se eu vier aqui agora e já obrigatoriamente, né, eu não vou mais chamar com o construtor, eu vou pedir uma instância para ele. Ok, fizemos então uma implementação do nosso método, perdão, do nosso padrão de singleton. Então, o que seria na prática agora? Se eu vier aqui, logger, eu vou ter uma implementação. Vamos rodar e a gente já vai também trocar esse código, né? Aqui eu estou sendo mais devagar por conta de ser didático, senão a gente já faria a implementação. Então, com isso aqui, eu já cumpri. Não vai fazer muito sentido, porque toda vez que eu chamar, eu estou usando o new aqui, então o nosso problema meio que ainda vai aparecer, mas eu quero que de forma didática a gente visualiza. Opa, eu privei o construtor, eu criei um método, e se eu criei um método, eu tenho controle sobre ele. Aí, se a gente rodar então a nossa aplicação, vamos deixar agora executar, porque a saída ela sempre vai ser a mesma pra gente, tá? Então ela sempre vai ter essa saída aqui de gerar o nosso log. Beleza, então como é que eu controlo aqui agora? Então, opa, então vamos criar uma condição onde esse método aqui, ele vai ter uma propriedade privada da minha classe para eu garantir que se já existe uma instância, não precisa instanciar de novo. Ou seja, a primeira vez que ele é chamado, eu crio uma instância, as demais eu aproveito essas instâncias. Então a gente vai criar aqui um private static logger instance. Então eu criei aqui um cara que vai representar uma instância. Regras do C#, né? Se o meu método aqui é estático, eu vou utilizar uma propriedade ou outro método estático, porque ele não é uma instância, então não posso utilizar instância, tá? E aí a gente vai fazer o nosso controle aqui, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Opa. Se a nossa instância ela for nula, o que eu vou fazer aqui? Eu vou garantir que a nossa instância ela receba uma nova instância, ou seja, eu vou instanciar o meu objeto e vou atribuir a minha propriedade. Se não, né, eu retorno esse cara aqui. Então, se já existe a instância, se a instância, a instância não tem nada, eu vou atribuir. Se não, opa, cadê aqui? Se não, eu simplesmente devolvo mesmo. Na verdade, toda vez a gente vai passar por isso daqui. Então, vamos lá, validar o que aconteceria, né? Então, vou ouvir aqui, ó. Então, a gente tem uma instância vazia, tá? Deixa eu dar um F10 aqui. F10, F10, F10. Então, a gente tem o nosso cara instanciado aqui. Aí, só a critério, vamos fazer o seguinte aqui, pra gente ver que a gente vai passar lá uma única vez. Então, vamos colocar aqui mesmo um var logger2 igual a logger get instance. E aí, a gente vai perceber isso aí, ó. Então, eu tenho chamando duas vezes, tá? Na primeira, eu não tenho instância. Na segunda, eu já tenho uma instância, então quer dizer que eu vou aproveitar um objeto que já está instanciado. Então, F10, ok? Não tem uma instância, então eu vou cair aqui. Na segunda vez, porque o nosso código a gente está chamando, o nosso código a gente está chamando para pegar uma e está chamando para pegar duas. Quando eu vier aqui, então, olha o que vai acontecer. Eu já tenho uma instância para esse cara. Eu não necessito instanciar mais, beleza? Galera, e esse é o padrão singleton. Ele é um padrão simples, né? De certa forma ele é bem simples, porque o propósito dele, independente de algoritmo, né? Vocês vão ver muito código parecido com isso daqui, ou vocês vão ver o próprio injetor de dependência já trazendo esses tratamentos para criar uma instância singleton, que o princípio dele é esse. Eu vou controlar como esse cara vai ser instanciado. E ele é muito útil onde eu identifico no meu código que eu não tenho essa necessidade de criar N objetos, como por exemplo, acabei falando ali da questão de quando você pega registro. Beleza? Galera, então, valeu. Essa é a ideia aqui da gente implementar o nosso padrão do singleton. Vou subir esse código novamente e aí a gente vai dar sequência aí nos próximos padrões. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.